para que entendamos o que esse texto diz, precisamos voltar um pouquinho no tempo para esclarecer aquilo que está acontecendo aqui. Quem era esse Acabe? Esse Acabe já temos meditado sobre ele bastante nos cultos que temos aqui a cada domingo. Temos já visto quem era esse Acabe. Esse Acabe era um rei que teve um casamento com uma mulher chamada Jezabel, um rei que se casou com uma mulher muito má, muito maligna, e que por conta dessa malignidade dessa mulher, por conta da dureza dessa mulher, por conta de toda ruindade, de tudo que era mal que havia dentro dela, ela introduziu em Israel a apostasia. Apostasia, a palavra apostasia significa desvio. Ela introduziu um desvio da fé dentro de Israel. Desvio da fé em Jeová, do Deus único, do Deus verdadeiro. E ela introduziu então idolatria. Ela introduziu então culto a um falso Deus chamado Baal, Deus dos Sidônios, um Deus extremamente maligno. Para você ter uma ideia da diferença, para que você compreenda a diferença, já falamos disso aqui, para que você entenda quão diferente era esse Baal. Ele era cultuado com sacrifício de crianças. Ele era cultuado da seguinte maneira: a ele eram oferecidas crianças para ele abençoar a chuva, para ele mandar a chuva, para ele fazer a planta crescer, para ele fazer a vaca dar cria, para ele fazer tudo dar certo. Era necessário sacrifício humano, e uma coisa que Deus não tolera na sua palavra, uma coisa que Deus é totalmente, para não dizer em todas as coisas, mas apenas neste ponto para focarmos aqui, uma coisa que ele é totalmente contrária e totalmente diferente é nesta questão. O que para os falsos deuses é algo bom, algo correto, algo a ser vivido, algo a ser praticado, para o Deus da Bíblia, que é santo, isso é completamente abominável, isso é completamente maligno, isso é completamente diabólico, e portanto não há nenhum tipo de qualquer tipo de amizade ou qualquer tipo de equivalência entre o culto a Deus e o culto a esses falsos deuses. E esse Acabe introduziu isso em Israel por causa dessa mulher chamada Jezabel com que ele casou. E não satisfeito, amando de Jezabel, ele mata os profetas do Senhor. A Bíblia diz que ele matou vários profetas de Deus, ele matou vários profetas do Senhor, ele matou vários servos e servas de Deus que ali estavam em Israel. Ele não tolerava nenhum modo, ele queria acabar com o culto ao Deus único, acabar com o culto ao Deus verdadeiro, ele queria exterminar o culto ao Senhor, e portanto, ele mandou matar todos os profetas, e ele matou todos os profetas de Deus, com exceção de alguns que foram escondidos por misericórdia e bondade do Senhor. O que mais Acabe fez? Acabe, nós vimos, ele cobiçou a vida de um homem chamado Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha, ele tinha uma propriedade, e Acabe cobiçou essa propriedade. E como ele foi até esse homem e pediu: olha, me dá essa propriedade, eu compro ela de você, eu troco por outra. Esse homem disse: eu não vou te dar a minha propriedade, porque ela é herança da minha família, imagine. Eu não vou te dar essa propriedade. E ele volta para casa triste, desgostoso. A mulher Jezabel pergunta: por que você está assim? Ele diz: porque eu fui até Nabote pedir a sua vinha e não me deu. E essa mulher então, ela arma todo um cenário maligno, todo um cenário de falsidade, todo um cenário terrível, e ela aluga contra esse homem chamado Nabote umas testemunhas mentirosas, e ela arruma um cenário todo, de forma que Nabote acaba morto, e Acabe vai lá e toma vinha para ele. Mais à frente, para variar, nós vemos Acabe de novo envolvido
na desobediência com Deus. Deus manda que Acabe, numa guerra específica contra essa própria Síria. Síria se levanta contra Israel. O exército de Ben-Hadad, rei da Síria, se levanta contra Israel. E Deus fala: não poupe Ben-Hadad, vai lá, você vai vencer, mas não poupe o rei. E ele então desobedece a Deus. Ele poupa o rei, chama o rei de amigo, bota o rei no carro, desfila com o rei inimigo, faz toda uma politicagem. E querido, não existe politicagem contra a vontade de Deus. Quando Deus manda fazer uma coisa, não existe politicagem que possa substituir a palavra do Senhor. Deus então, por causa das muitas desobediências, por causa dos muitos erros de Acabe, Deus então vai precisar tomar uma atitude com ele. Mas o que nós vemos desse Acabe é que ele era um homem obstinado. Um homem obstinado. Um homem que tinha o foco da sua vida em fazer aquilo que estava no seu coração e que não ouvia ninguém, não obedecia a ninguém, não escutava ninguém, não pedia conselho a ninguém, mas que fazia aquilo que vinha na sua cabeça para fazer. Um homem extremamente duro, obstinado, um homem que fixava as coisas na sua mente e colocava em: eu tenho que fazer isso, e não adianta ouvir um conselho, não adianta um profeta do Senhor ir falar com ele: não faça isso, que ele ia fazer. Não adiantava nada, por causa da obstinação do coração deste homem. E o homem obstinado em seu coração, querido, querida, é um homem inescrupuloso. É um homem que não vê escrúpulos para atingir seus objetivos. É um homem que não vê as consequências dos seus atos e não para medir aquilo onde ele está se envolvendo. Ele não para ponderar e pensar: bem, eu vou fazer isso, mas quais serão as consequências? Não, ele vai fazer, ele quer fazer, ele prega toda a sua alma para fazer, ele toma toda a decisão, ele arruma todo o pensamento, estrutura o pensamento, cria uma cadeia de lógica e diz: eu vou fazer isso mesmo. E ele vai agindo por impulso, e vai agindo conforme a sua vontade. E um homem obstinado em seu coração, ele usa tudo para validar seus pensamentos. Uma pessoa obstinada, ela não quer conselho. Mas você vê pessoas obstinadas buscando conselho, por quê? Porque elas não querem um conselho, elas querem alguém que diga assim: vai e faz o que você quer fazer. Vai, porque Deus é contigo nesse teu propósito. Ela quer alguém que bata a palma, que diga: é isso mesmo, está muito bom, está muito certo, está muito correto, pode seguir fazendo que vai dar certinho. Ela não quer ouvir uma coisa de verdade. Ela não quer escutar alguma coisa que a que confronte suas ideias, que confronte seus princípios, que confronte seus pensamentos. Não, ela quer escutar o que corrobora. E o homem obstinado em seu coração, ele usa até a fé para validar seus pensamentos. No texto que acabamos de ler, nós vemos dois reis que se uniram para fazer guerra contra a Síria, para retomar uma cidade que estava sendo conquistada, que havia sido conquistada, a cidade de Ramote de Gileade. Ela havia sido conquistada na primeira invasão síria, ela pertencia aos sírios, e o rei de Israel, ele colocou no coração dele: não, preciso reaver a minha cidade. E ele vai e coloca aquilo no seu coração, e ele pede ajuda ao rei de Judá, chamado Josafá.
um rei que era temente a Deus. E aí você vê, já no começo, um rei ímpio e um rei temente em aliança. E aí nós lembramos rapidamente do que Paulo fala sobre o jugo desigual, que nós não podemos entrar debaixo de jugo desigual, que jugo desigual é justamente esse tipo de situação, onde há um peso, onde há 2 pesos e 2 medidas, onde cada um puxa a canga para um lado, e aí ele entrou debaixo desse tipo de aliança, mas esse rei, ele ainda é temente a Deus mesmo assim, e ele quer saber a vontade de Deus. Ele pergunta, ele quer saber, vem cá, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor, antes da gente invadir Ramote-Gileade. O que o Senhor tem a dizer? O que Deus tem a dizer? Qual é a opinião de Deus sobre a nossa empresa? Qual é a opinião de Deus sobre a nossa empreitada? Qual é a opinião de Deus sobre isso? Josafá sabia que a vontade de Deus é fator decisivo. Era fator decisivo para a batalha. Não adiantava Josafá ir pelejar contra Ramote-Gileade se aquilo não fosse da vontade de Deus. Josafá temia o Senhor. Ele sabia que Deus precisava concordar com aquilo tudo. Ele buscou a vontade de Deus primeiro, antes de fazer qualquer coisa. E Jesus, meus amados irmãos, meus queridos e diletos irmãos, Jesus nos ensinou na sua oração. Jesus nos ensinou a orar, e quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, irmãos, precisa ser feita na terra como no céu. Se a terra e o céu, se ambos não forem objeto da vontade de Deus, não há sucesso nenhum em nenhuma atividade que seja feita sobre a terra ou sobre o céu, porque provém de Deus, vem de Deus a resposta, provém de Deus a solução, vem de Deus a condição, vem de Deus o escape, vem de Deus a força, vem de Deus o recurso, vem de Deus a vitória. Não vem do próprio homem. O homem bate no peito e diz: eu tenho recursos para vencer, mas se Deus não o abençoar, ele jamais triunfará sobre coisa alguma. Amém. O homem diz: pela minha inteligência prevaleço. O homem diz: pela minha capacidade intelectual prevaleço. O homem diz: pela minha força física eu prevaleço. O homem diz: pela minha valentia eu prevaleço. Mas a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiaremos no Senhor nosso Deus, e no seu nome levantaremos pendões. Aleluia. Aquele que confia em si mesmo está próximo à queda, porque a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda e o orgulho precede a ruína. Maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus, que faz da carne o seu braço. Jesus diz que nem mesmo um passarinho, irmãos, nem mesmo um passarinho cai do céu se não for da vontade de Deus. O Deus que controla as mínimas coisas, como a vida de um passarinho, é um Deus que controla todo o universo. Porque a lua não cai na terra, podemos falar da gravitação universal de Kepler, podemos falar da gravitação universal de Newton, podemos teorizar sobre Einstein, mas a lua não cai na terra, irmão, porque Deus mantém o cosmos ordenado, porque o Criador de todas as coisas é também o mantenedor da ordem de todas as coisas. Todo o universo é governado por Deus, toda a terra, todo o cosmos, todo o planeta, todos os astros, todas as estrelas são governadas por Deus. Nada escapa do governo de Deus, nada escapa da vontade de Deus. Deus, irmãos, Ele faz a sua vontade. Deus faz aquilo que melhor lhe apraz, e não há aquele que possa impedir.
A Bíblia diz em Isaías 46, versículo 9 e versículo 10: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei a minha vontade. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, o diabo vira para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer e sem beber. Jesus vira para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E a palavra que sai da boca de Deus, ela é diretiva, ela é ligada à vontade de Deus, ela expressa a vontade de Deus, ela põe a vontade de Deus em ação, ela faz com que a vontade de Deus haja, seja executada e possa fazer aquilo para o qual aquela palavra foi destinada. Porém, ao contrário de Josafá, Acabe não era temente a Deus. Acabe era ímpio, Acabe era maligno, era rebelde, era obstinado em seu próprio caminho. Ele foi várias vezes repreendido, como dissemos, mas nunca se arrependeu. E a Bíblia diz que ao homem que várias vezes é repreendido e endurece seu coração, será quebrado sem que haja cura. Acabe foi uma pessoa que teve muitas oportunidades, que viu o milagre de Deus na vida dele em várias ocasiões, mas que nunca voltou sua vida para o soberano Senhor. E o que Acabe faz? Por causa da insistência de Josafá, ele manda chamar 400 profetas. Chama 400 profetas aí. Que é um profeta, irmão, para você entender. Um profeta, naqueles tempos da Bíblia, era um homem que tinha visões de Deus e que era a responsabilidade dele transmitir as visões de Deus para os homens. Ele via a palavra de Deus, ele via a vontade de Deus, ele recebia a vontade de Deus pelo Espírito Santo e transmitia isso aos homens. Ele devia falar então apenas aquilo que o Senhor havia determinado. Mas Acabe chama 400 profetas para satisfazer o desejo de Josafá, já que ele estava decidido em fazer o que ele queria. E esses 400 profetas, eles começam a profetizar, e todo mundo dizendo: vai que vai dar certo, vai que vai ser bom, vai, mete o pé, faz realmente, senta a mamona, faz realmente isso, segue em frente o que você está planejando. Você sabe por quê, querido? Porque Acabe usou a fé como instrumento de manipulação. Ele usou a fé em Deus, ele usou aqueles 400 profetas como instrumento de manipulação. Ele não queria saber o que Deus tinha para dizer. Ele queria logo acabar com aquilo, acabar logo com esse negócio. Vamos acabar logo com essas consultias aqui para a gente fazer o que a gente tem que fazer. E os profetas sabiam o que Acabe queria. Eu não sei se por medo, a Bíblia não esclarece por que eles não falaram a palavra de Deus. Talvez tivessem medo de Acabe, já que Acabe era tão maligno que poderia matá-los. Talvez eles tivessem medo, talvez estivessem com medo da morte, talvez tivessem sido subornados. Nós não sabemos, a Bíblia não declara. O fato é que eles falaram exatamente o que Acabe queria ouvir. Exatamente. O fato é que eles foram infiéis à vocação deles. Eles falaram o que Acabe queria ouvir,
Vai porque Deus é contigo. Vai porque vai dar tudo certo. E querido, é exatamente assim. É exatamente assim que milhões de pessoas são enganadas em suas fés religiosas. É exatamente assim. Pessoas que procuram Deus através dos métodos de suas religiões, não para ouvirem a Deus, não querem saber o que Deus tem para dizer, mas não querem saber qual é a opinião de Deus acerca da sua vida, não querem saber qual é a opinião de Deus acerca do que desejam fazer, não querem saber o que Deus pensa, não têm um sincero desejo de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la, mas antes querem uma corroboração para seus planos e seus caminhos pessoais. Pessoas que querem ouvir da divindade que está muito bom, está muito certo, segue assim que vai dar certinho. Pessoas que querem buscar a Deus através dos métodos de suas religiões e dizer assim: Deus, eu estou te buscando, fala aquilo que eu quero ouvir, não fala diferente que eu não quero saber. Não me conte outra coisa porque não vou ouvir. Não fale outra coisa porque não estou interessado. Eu quero um aval divino para o meu pecado humano. Eu quero um aval divino para aquilo que já tencionei fazer. O fato é que nem um homem, nenhum sequer, gosta de ouvir uma palavra de condenação para o seu pecado. Não gosta de ser confrontado no seu caminho mau. Não gosta de ouvir que é um pecador perdido. Não gosta de ouvir que Deus reprova as suas atitudes. Não gosta de ouvir que Deus está contra você. Deus não concorda com o que você está fazendo. Deus não concorda com o seu caminho. Deus não concorda com o que você está vivendo. Deus não concorda com isso que você faz. Deus não concorda com a sua vida. Não quer saber. Os pecadores querem apenas satisfazer o desejo do seu próprio coração. O homem pecador quer apenas satisfazer o desejo do seu coração. Ele gosta de ter o ego amaciado, gosta de ouvir que é muito bom, gosta de ouvir que tudo que ele pensa, tudo que ele faz é correto. Ele quer que Deus bata palma no céu. Muito bem, segue fazendo, muito bem, está tudo certinho. Não tem problema o que você está fazendo não, manda brasa. Ele quer viver a vida que ele vive, e o caminho que ele segue quer continuar seguindo, independente do que Deus pensa a seu respeito, independente se Deus se agrada disso ou não, independente do que Deus pensa ou não, independente do que Deus acha ou não. O que Deus acha não é importante. É importante se ele concordar. Se ele não concordar, eu lamento, ele que não concorda, eu vou seguir o meu caminho. Assim, querido, deixa eu falar da minha seara. Assim, querido, deixa eu falar do meu povo. Deixa eu falar da igreja evangélica brasileira. Porque graças a Deus ainda existem muitas pessoas sérias. Porém, o que nós temos visto hoje é que boa parte dos crentes se tornou consumidor espiritual, fazendo da igreja um estabelecimento comercial e do pastor um vendedor. Por isso há tanta apostasia, porque tem gente que não anuncia o conselho de Deus, tem gente que não prega mais o evangelho, que não fala mais a verdade, que não traz mais a mensagem que combate o pecado. Mas há uma venda, quase uma venda espiritual, uma fidelização de clientes. A igreja hoje procura fidelizar clientes, para que estes satisfeitos deixem outro rebanho e venham para o seu. Assim, a igreja que cresce por tirarem ovelhas de outras igrejas, os batistérios são secos. Mas, querido, eu quero te dizer que eu não estou vendendo coisa nenhuma. Eu quero te dizer que você não está no estabelecimento comercial.
Eu quero te dizer, querido, que você também não é um consumidor espiritual. Eu quero te dizer que você está aqui como filho de Deus. Eu quero te dizer que esse lugar não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Jesus, referindo a esse lugar, disse que era casa de oração para todas as nações da terra. E eu quero te dizer que eu estou aqui para anunciar a palavra do Senhor, para tirar você das trevas e levá-lo para a luz, para arrebatar a sua vida do inferno e levá-lo para o céu. Aleluia! Então não espere de mim vender coisa alguma, nem mercadejar com a palavra, porque não fazemos isso. Não usamos a Bíblia para enriquecimento a não ser espiritual. Nosso pessoal em primeiro lugar, e depois de nossos diletos e amados irmãos. Não pregamos outra coisa a não ser a palavra de Deus, aquela que foi dada sob inspiração do Espírito Santo a cerca de 40 homens por 16 séculos, de forma que o Espírito Santo os preservou e eles escreveram somente a palavra de Deus. Por isso, irmãos, não é à toa que um dos lemas da reforma protestante é sola escritura, ou somente a escritura. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, e o que passa disso é procedência maligna. A Bíblia, irmãos, tem tudo que precisamos para a nossa fé e nossa vida com Deus. E o que passar disso é de procedência maligna. A obstinação, irmãos, ele é um pecado terrível. Muitas pessoas obstinadas hoje em dia, porque torna o homem surdo para a voz de Deus e cego para a sua justiça. Deus fala do céu, Deus levanta pessoas para falar, Deus anuncia a sua palavra, Deus manda pregadores pregarem, Deus levanta seus servos para anunciarem, Deus levanta seus filhos para falarem, mas a obstinação não impede, impede que essas pessoas vejam, que essas pessoas ouçam, que essas pessoas entendam, que essas pessoas compreendam. Estou falando pessoas, porque antes do ethos religioso existe um ser pessoal. E a Bíblia, ela é tremenda porque ela não fala de religião, ela fala de pessoas que se relacionam com Deus ou que não se relacionam com Ele. Deus conhece, querido, a obstinação do coração humano. Se você puder vir comigo em Isaías rapidamente. Deus conhece a obstinação do coração humano. Isaías 48. Deus conhece quão duro é o coração humano. Deus conhece. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Isaías 48, profeta Isaías, versículo 4, diz assim: porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição as ordenaram. Já o tens ouvido? Olha para tudo isto, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: eu já sabia. Veja Isaías falando da obstinação. Obstinação é tanta que Deus está falando em Isaías: olha, eu estou te anunciando uma coisa nova. Olha, eu estou te anunciando a minha palavra. Olha, eu estou fazendo isso. Mas em Isaías Deus condena aquela prática que diz assim: olha, eu já sabia de tudo isso. Está falando o quê? Está jogando isso para mim por quê? Isso tudo está falando, eu já sabia. Esse orgulho, essa prepotência,
essa raiz maligna de soberba, essa coisa terrível. Isaías condena: o meu ídolo fez estas coisas, a minha imagem de escultura e fundição eles ordenaram. Querido, se temos um ídolo no nosso coração, e ídolo é mais do que uma imagem de escultura, é também uma imagem de escultura, mas ídolo é mais do que isso. Eu e você podemos ter o ídolo. E o ídolo, irmãos, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, é tudo aquilo que impede nosso relacionamento com Deus, é todo intermediário que a gente coloca e tem que passar por esse intermediário para chegar a Deus. Por isso a Bíblia declara que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Não há outro mediador. Eu não tenho a função de mediador, nem tenho a função de representar ninguém a não ser a mim mesmo diante de Deus, ou de colocar, melhor dizendo, a minha figura no lugar de Deus. Não é esta a função. Eu sou apenas um pastor, um pregador do Evangelho. Querido, a Bíblia também diz que nós somos sacerdotes e cada um de nós deve fazer a sua parte na busca por Deus. Cada um deve fazer a sua parte na oração a Deus. É claro que como pastor eu intercedo pela sua vida. É claro que como pastor eu velo pela sua alma. É claro que como pastor eu cuido da tua vida. Porém, tu não me vejas como Deus, porque não sou. Não coloques-me no lugar de Deus, porque isso seria idolatria. E há muitos lugares,